O que um campeão mundial, o único homem que olhou nos olhos de Lewis Hamilton dentro da mesma garagem e saiu vitorioso, vê quando olha para a Ferrari de hoje? A resposta é um diagnóstico. Um diagnóstico tão brutal, tão preciso e tão devastador que expõe a verdadeira doença que consome Maranello há décadas. Nico Rosberg, o campeão de 2016, quebrou o silêncio. E suas palavras, repercutidas pela La Gazzetta dello Sport, não são apenas uma opinião, são o testemunho de um insider que conhece como ninguém a máquina de vitórias da Mercedes e que agora, olhando de fora, aponta para o câncer cultural que impede a Ferrari de ser campeã. E no centro de tudo está um Lewis Hamilton que, segundo Rosberg, está completamente perdido em um labirinto político que ele nunca precisou enfrentar antes. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao F1 Fanáticos. Eu sou Rodrigo Santos e se você é um verdadeiro fã do esporte e quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Fórmula 1, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma análise e notícia. Prepare-se, porque o vídeo de hoje é uma aula de gestão, política e cultura na F1, guiada por uma das mentes mais analíticas do paddock. Vamos fazer uma análise cirúrgica baseada nas declarações de Nico Rosberg para dissecar por que, segundo ele, a Ferrari é um labirinto político, por que a Mercedes é uma máquina de eficiência e por que Lewis Hamilton trocou uma pela outra e agora pode estar vivendo as consequências de sua escolha da forma mais dura possível. Antes de mergulharmos na crítica, precisamos estabelecer a credibilidade do crítico. Nico Rosberg não é um mero comentarista. Ele foi o protagonista de uma rivalidade mais intensa e politicamente carregada da história moderna da F1. Dentro da Mercedes, ele travou uma guerra psicológica e técnica contra Lewis Hamilton. Ele entende, em primeira mão, o que é necessário para operar no nível mais alto de pressão, onde cada detalhe de gestão e cada jogo de poder podem decidir um campeonato. É com essa autoridade que ele olha para a Ferrari e faz seu diagnóstico. A análise dele começa com uma frase que resume décadas de frustrações em Maranello. Na Ferrari, muitas pessoas decidem. O que isso realmente significa? Vamos pintar o quadro. Imagine uma decisão crítica, a aprovação de um novo assoalho. Em uma equipe como a Mercedes, o caminho é claro. Os aerodinamicistas apresentam os dados, o diretor técnico James Allison avalia e, com o aval de Toto Wolff, a decisão é tomada e executada em questão de dias. A linha de comando é vertical, rápida e clara. Agora, imaginem na Ferrari, segundo a visão de Rosberg, a mesma decisão precisa passar por um comitê. O chefe de aerodinâmica tem uma opinião, o chefe de performance do chassi tem outra, o diretor esportivo tem suas considerações, cada um com seu próprio feudo, seu próprio poder de veto e, o mais perigoso, sua própria agenda política para se proteger caso a atualização falhe. Uma decisão que deveria ser puramente técnica se transforma numa negociação política. O processo que deveria levar dias leva semanas, talvez meses. A responsabilidade que deveria ser de um indivíduo é diluída entre todos, e quando o resultado não vem, começa o esporte mais praticado em Maranello, a caça às bruxas. É neste ambiente que Lewis Hamilton, um produto do sistema oposto, desembarcou. E este é o centro do choque cultural que ele está vivendo. Na Mercedes, ele era parte de uma máquina de eficiência implacável. Uma cultura onde os dados reinam supremos e onde os problemas são resolvidos com autópsias sem culpa. Ou seja, quando algo dava errado, a pergunta não era quem errou, mas sim o que no nosso processo permitiu que esse erro acontecesse. Era uma cultura de responsabilidade coletiva, focada na melhoria contínua. Na Ferrari, a cultura é movida pela paixão, pela história e, inevitavelmente, pela política. É um ambiente onde relacionamentos e alianças internas muitas vezes falam mais alto do que os dados do túnel de vento. E segundo a análise de Rosberg, é aqui que Hamilton está perdido. Quando Lewis identifica um problema no carro, para quem ele liga? Quem é o verdadeiro dono da decisão final? Se ele fala com seu engenheiro, esse engenheiro responde a um chefe, que responde a um comitê, que talvez responda a Vassur. Seu feedback, que na Mercedes era um comando direto para a ação, na Ferrari corre o risco de se perder em um mar de burocracia. É por isso que suas declarações públicas se tornaram sua principal arma. Quando ele diz, não sei por que não trazemos atualizações, ele não está apenas informando a imprensa, ele está tentando usar a pressão externa para forçar uma ação interna que ele, o maior campeão da história, não consegue obter pelos canais normais.
É um grito de frustração de um gênio que se vê paralisado pelo sistema ao seu redor. Essa estrutura caótica alimenta um ciclo vicioso que assombra a Ferrari há anos: a cultura da culpa. A história recente é a prova disso. Maurizio Arribavani, Marco Mattiatti, Stefano Domenicali, Mattia Binotto, todos, em algum momento, foram colocados como o culpado pela falta de títulos e foram sacrificados para apaziguar a fúria da nação tifose. Mas o problema de base, a estrutura de gestão, permaneceu intacta. Quando a Mercedes errou catastroficamente o conceito do carro em 2022, eles demitiam James Ellison? Não, eles o promoveram de volta para a linha de frente. Eles admitiram o erro, protegeram seu pessoal e trabalharam metodicamente para se corrigir. É a diferença fundamental entre uma cultura de responsabilidade e uma cultura de culpa. E onde Fred Vasseur se encaixa nisso tudo? Este é o seu grande dilema. Ele foi contratado para ser o antídoto, para trazer a lógica e o pragmatismo que faltavam. Mas ao que parece, ele está sendo engolido pela cultura que deveria combater. Suas coletivas de imprensa, onde ele se recusa a dar detalhes técnicos e ataca a mídia, são um reflexo disso. Ele pode estar tentando proteger sua equipe, mas ao fazer isso, ele está ironicamente agindo como os líderes do passado, criando um muro e alimentando a desconfiança. Ele está se tornando parte do problema que veio resolver. A questão é, ele está fazendo isso por escolha, para sobreviver politicamente, ou porque o sistema é simplesmente mais forte do que ele? O diagnóstico de Nico Rosberg é tão poderoso porque ele vai além da asa dianteira e do assoalho. Ele mira no coração da organização. A crise da Ferrari em 2025 não será resolvida com uma atualização mágica na Áustria ou em Silverstone. Ela precisa de uma revolução cultural. Enquanto a Ferrari for um lugar onde muitos decidem, ela continuará sendo um lugar onde ninguém vence campeonatos de forma consistente. É um sistema que frustrou gênios como Alonso e Vettel, e que agora ameaça fazer o mesmo com a dupla mais talentosa do grid, Leclerc e Hamilton. O diagnóstico de Nico Rosberg nos deixa com uma pergunta sombria e desconfortável. Será que a Ferrari, como instituição, é simplesmente incurável? Pode um único homem, seja um piloto genial como Hamilton ou um gestor experiente como Vasseur, realmente mudar uma cultura tão profundamente enraizada em décadas de política, paixão e tradição? Quero muito saber a sua opinião. Você concorda com o diagnóstico de Rosberg? Acha que o problema da Ferrari é mais político e cultural do que técnico? Deixa sua análise aqui nos comentários, vamos aprofundar esse debate. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu sou Rodrigo Santos e este é o F1 Fanáticos. Até a próxima!